Boa noite a todos que estão chegando aí. Vamos daqui a pouco começar a nossa live, tá? Para falar sobre gagueira. Deixa eu fixar aqui o tema da nossa live de hoje. Boa noite a todos que vocês estão entrando aí. Vamos lá, vamos compartilhar essa live que a gente vai falar hoje com como ajudar crianças e adolescentes com gagueira. Eu vou citar alguns fatores, né, algumas razões que podem estar levando as pessoas a terem, as crianças e adolescentes a terem a gagueira e como os pais e mães podem ajudar, tá? Então eu estou aguardando aqui aquele famoso 5 minutinhos que aguarda toda vez, né? Então vamos compartilhar essa live aí com mais pessoas pra gente começar a falar sobre isso. Boa noite, Wallace. Que bom ver você aqui. Boa noite, vamos lá, todo mundo que tá entrando. Então vamos lá saber como ajudar crianças e adolescentes com gagueira, né? O que é isso? Por que isso pode causar? Quais são os fatores que interferem, né? Quais são as diferentes causas, né? As diferentes razões da criança e adolescente ter gagueira. O que acontece quando ela é discriminada, né? Por causa da gagueira. Quais são as consequências no emocional dessa criança. E como os pais podem lidar com essa gagueira. Então vamos aguardar mais um minutinho para a gente começar essa live. Gente, avisando a vocês que a partir da próxima semana, a nossa live, ao invés de ser na quarta-feira, vai ser na terça-feira, porque na próxima semana eu começo a minha aula da minha faculdade, né, de psicologia, então não vou poder mais fazer nas quartas. Então a gente vai puxar para terça-feira, a gente vai continuar fazendo as lives, assuntos que interessam a pais, a mães, a crianças e adolescentes, né, que envolve esse mundo infantil, que envolva todo esse processo, né, sobre essa mentoria para pais, para vocês que têm os filhos que têm a disfemia, né, que é o nome técnico desse transtorno da gagueira. E a gente vai começar a falar sobre isso agora. Gente, eu pedi que algumas pessoas colocassem algumas dúvidas, então nessa live hoje eu vou esclarecer algumas dúvidas de algumas perguntas que as pessoas me fizeram lá nos meus stories, tá bom? Então lá, bora lá, vamos começar. Eu já dei meus 5 minutinhos padrão de toda a semana, então minha intenção aqui, gente, nessa live é compartilhar com vocês experiências, tá? E a gente promoveu uma conversa assim bem tranquila sobre a gagueira, né? E eu vou buscar nessa live desmistificar, né, conceitos e para que a gente possa fortalecer a empatia e o apoio mútuo com essas pessoas que têm esse transtorno, tá? Então eu vou começar falando o que é, né? O que é a gagueira, qual é o termo técnico dela, para depois a gente entrar. Eu vou citar, certo, cases que eu tenho, atendimentos que eu tenho com pessoas com gagueira, com diferentes fatores, né, que levaram essas pessoas até a gagueira, tá? Inclusive eu vou citar experiências próprias com a gagueira, tanto minha como o meu filho, para que vocês saibam que quando eu decidi fazer esse assunto, mexeu muito comigo, né? Que me veio assim à memória tudo que eu passei, tudo que meu filho passou. Então, o termo técnico da gagueira é disfemia ou transtorno de fluência da fala, tá? E ela costuma aparecer entre 2 a 5 anos de idade. É mais comum em meninos do que em meninas, tá? Então, o que é a gagueira, tá? Boa noite, Joelma, tudo bom? Então, a gagueira é o quê? É o distúrbio da fluência da fala, tá? Que é a capacidade que a criança tem de se expressar de forma contínua. E ela geralmente é identificada quando existe... Só um minutinho, gente, deixa eu ajeitar aqui meus equipamentos. Tá? Então, ela é identificada quando existe uma repetição voluntária de sons, de frases, de palavras,
ou existe um prolongamento, um bloqueio da fala, tá? E ela pode variar muito, tanto de intensidade como de frequência. E ela fica muito mais acentuada quando essa criança ela é exposta, né, a pressões, quando ela é exposta a situações de estresse, de ansiedade, quando os adultos ou outra pessoa fica pedindo para ela falar mais rápido, tá? E a causa da disfemia ou da gagueira, tá? Ela ainda é completamente desconhecida, tá? Então acredita-se, né, que ela tem alguma coisa ligada com questões, fatores, tanto psicológico, como genético, como ambiental, tá? Podem estar envolvidos esses tipos de fatores. E eu vou citar aqui para vocês exemplos lá mais na frente sobre quando é fator genético, quando é fator psicológico e quando é o fator ambiental, tá bom? Então, é importante, né, deixar claro. Boa noite, Muniz. Boa noite, sejam bem-vindos, compartilhando essa live, tá? Que é um assunto que tem muita criança que passa por isso. Então, é importante a gente deixar bem claro, né, que a gagueira não tem nada a ver com o nível de inteligência ou de capacidade mental da criança, certo? Então, ela pode... A gagueira não define se ela é mais inteligente ou menos inteligente do que a outra. Isso não tem nada a ver, tá? A gagueira só é apenas, como eu falei, um distúrbio da fluência da fala. Só isso. Ela não interfere na inteligência da criança, tá? Então, o que acontece? Muitas crianças e adolescentes, eles enfrentam um desafio emocional muito grande por causa da gagueira. Porque muitas vezes a gente sabe que, infelizmente, né, elas acabam sofrendo muito bullying, muito deboche, muita brincadeira de mau gosto. Isso acaba dando a ela um desafio nas convivências sociais, nas convivências familiares e até mesmo na escolar, tá? Porque ela acaba tendo uma dificuldade de querer, ela acaba desenvolvendo uma baixa estima, ela pode começar a ficar insegura, ela pode prejudicar a confiança que a criança tem nela mesma. Então, a gagueira ela é muito mais comum do que a gente possa imaginar, tá? Então, ela pode ser passageira, tá? Como ela também pode persistir por todo o desenvolvimento infantil da criança. Então, como terapeuta, eu já tive a oportunidade, né, de agir, né, de ajudar, de acompanhar alguns desenvolvimentos, né, de minhas crianças e adolescentes, de casos com sucesso, onde, para mim, ver, né, a criança se desenvolver na fala, aumentar a autoestima dela, isso, para mim, não tem preço. Como terapeuta, eu acho que não existe um prêmio melhor, né? Como ser humano, como mãe, porque eu passei por isso com meu filho. E assim, a gente ter a oportunidade de ajudar uma pessoa, e principalmente quando é uma pessoa pequenininha, né? A gente fica muito feliz com isso. Então, eu vou citar para vocês algumas diferentes razões. Depois dessas razões, eu vou citar para vocês alguns casos que aconteceram, tá? E quais são esses diferentes razões que podem levar à gagueira? Fatores genéticos, tá? Quando existe alguém na família que gagueja, essa criança ela tem uma predisposição também para gaguejar, tá? Então, isso pode acontecer. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, tá bom, gente? Eu estou dizendo que pode, tá? Quando a criança ela tem um atraso na fala. Boa noite, Nélia. Então, quando essa criança ela tem um atraso na fala, quando ela demora de falar, isso pode causar a gagueira nela. Porque nessa fase a criança ela tá muito suscetível, né? Ela tá muito sensível, ela acaba absorvendo tudo que tá ao redor dela. Eu sempre falo isso, né? Que a criança ela é como uma esponja, ela absorve tudo que tá ao redor dela. Quando ela tem algum problema neurológico, né? Quando existe alguma diferença ou anomalia numa área do cérebro, onde especificamente, né, existe o controle da linguagem da fala. Então, isso pode levar, tá? Então, não, como eu citei, pode ser fatores ambientais,
psicológicos e ambientais. Então, como eu citei para vocês, a questão de alguém genético, né? A questão do atraso na linguagem, quando essa criança não foi estimulada o suficiente, quando ela demorou de aprender a falar. Então, isso pode. Na questão de neurológica, né? Quando ela tem alguma anomalia, algum problema. Em questão de quando a criança ela é exposta a situações de estresse e de nervosismo. Isso também pode fazer com que a criança comece a gaguejar. Pressão social. É quando os adultos que estão ao redor dela, seja professor, seja pais, seja tios, seja vovó, começa a criar uma expectativa muito alta para aquela criança, onde ela não tem a maturidade ainda para atender aquelas expectativas, para que ela fale fluentemente. Então, as expectativas do adulto é que ela fale fluentemente. E como ela não tem a maturidade de atender aquela expectativa daquelas pessoas, elas acabam começando a gaguejar, tá? Então, existe também os eventos emocionais. É quando a criança passa por algum trauma, seja um processo, uma experiência traumática, né? Onde existem questões emocionais dentro, ela pode desenvolver também. E problemas no ambiente familiar, que é a parte que eu falei ambiental, tá? Como é que isso acontece? Quando nessa família, boa noite, Eliane. Então, o que é que acontece? Quando essa família ela tem o costume de falar muito rápido, quando ela tem o costume de uma ficar interrompendo a outra, né? Existe aquela brincadeirinha de um criticar o outro por falar alguma coisa. E essa criança, ela acaba se intimidando. Como eu falei anteriormente, ela não tem um desenvolvimento, uma maturação para acompanhar a... Boa noite, meu amor, que bom você estar aqui. Então, ela não tem uma maturidade, né, para acompanhar aquilo, ela acaba atropelando as palavras. Eu vou citar para vocês aqui algum exemplo, tá? De alguns casos que eu atendi. Eu vou citar primeiro o caso com meu filho, tá? Vai sim, vai, Eliane, vai ficar gravada assim, tá? Então, assim, o que foi que aconteceu com meu filho? Meu filho, quando ele tinha mais ou menos uns 4 para 5 anos, eu tive gagueira, tá, gente? Antes de falar do meu filho, eu tive gagueira quando eu era bem pequenininha, tá? Naquela época não tinha terapia, não tinha como a gente descobrir o que é que estava por trás daquilo. Isso eu consegui resolver agora depois de grande. Mas eu lá, pequena, eu parei de gaguejar porque a minha gagueira ela foi transitória, tá? Então, eu parei de gaguejar lá na infância. E meu filho, com 5 anos, é um relato que me deixa muito assim, não sei, um misto, né? Hoje eu acho que é mais um misto de alegria do que tristeza, na realidade. Porque meu filho, quando tinha 5 anos, ele um dia chegou em casa e fez assim: mãe, eu não vou participar. Meu filho gaguejava, tá? E ele falava assim: mãe, eu não vou. Um dia ele chegou em casa muito triste, chorando, e fez assim: mãe, eu não vou participar da apresentação. Se eu não me engano, foi do Dia dos Pais ou do Dia das Mães, um das duas. Eu fiz: o que é que tá acontecendo? Mãe, a tia não tá tendo paciência e eu não tô conseguindo falar o texto que ela tá me mandando, e ela tá dizendo que eu tô atrasando muito os outros colegas. Eu digo: filho, mas você vai deixar todo mundo? E daí eu conversei com ele. Disse: filho, vamos fazer o seguinte: amanhã a mãe vai conversar com a professora, tá bom? Com a tia, pra gente resolver isso. E no outro dia eu fui na escola conversar com a professora. Muito receptiva, muito acolhedora, me entendeu muito bem quando eu expliquei a situação a ela. Me falou que ia resolver aquilo da melhor maneira possível. E aí eu fiquei satisfeita. No outro dia, meu filho chegou em casa. E aí, filho, como foi o ensaio? Ah, mãe, foi ótimo. E aí a gente vai participar, eu vou lá ver você se apresentando? Vai, mãe. E isso aí eu fui perguntando até o dia do ensaio. E eles dizendo: tá tudo bem. Eu digo: graças a Deus, a tia foi acolhedora e ajudou meu filho. E no dia da apresentação, né, meu filho foi lá, falou o que tinha que falar, falou certinho, conseguiu se controlar, falar direitinho. E eu fiquei muito feliz. E na hora que desceu, como é comum, meu e de meu marido, a gente parabenizou ele por ele ter falado direito, por ele ter conseguido. E aí eu fiquei falando: tá vendo, filho, que você queria desistir? Olha aí, você conseguiu, não sei o quê. Pra minha surpresa, né, e pra minha tristeza, ele disse assim: mãe, não é o mesmo texto que eu tava falando. Eu disse: por quê? Porque a tia disse que ia botar um texto bem pequenininho pra eu não gaguejar.
Gente, naquela hora faltou chão para mim. Aquela professora, aquela tia, eu disse isso até na escola, né? Ficou pior do que ele tivesse deixado como antes. E aí eu conversei com ele. Eu tive que conversar muito com ele sobre isso, porque ele acabou desenvolvendo como é que eu posso dizer assim, uma baixa autoestima. E a partir daí eu tive muita dificuldade para ele participar de todas as outras apresentações na escola. Era uma luta, eu tinha que vir trabalhando muito com ele para ele aceitar trabalhar. Então, assim, a gente precisa desse acolhimento, a gente precisa dessa compreensão de professores e colegas. Ele tinha dos colegas todos. A escola em si acolhia muito ele, tá? Eu não tenho o que reclamar. Foi um caso à parte. Eu tô contando a vocês porque pode estar acontecendo com o filho de vocês. Porque ele pode estar evitando participar de qualquer coisa, tá? De participar de eventos na escola, de um bocado de coisa, justamente porque ele sofreu alguma coisa, porque meu filho sofreu, e até hoje, tá? Apesar de eu ter ressignificado isso dele, ele ainda tem uma dificuldade muito grande de participar de apresentações, por causa de umas simples palavras. Eu vou fazer um texto pequenininho para você não gaguejar. Foi essa a frase da professora. Então, vocês imaginam como foi que eu fiquei, né? Mas isso aí a gente acabou, deixa eu respirar, né? Porque eu fiquei muito chateada. Depois eu fui no colégio, eu conversei com a direção do colégio, tudo foi resolvido, graças a Deus. Mas o mal já tinha sido implantado na memória de meu filho, né? Que ele tinha que falar pouco para ele não gaguejar. E hoje, depois disso aí, né, algum tempo depois, como eu não tinha tanto conhecimento com terapia ainda, ele estava pequenininho, 5 anos, há 10 anos atrás, eu tenho 7, 8 anos lidando com esse mundo, e quando eu comecei a trabalhar com a terapia, que a gente começou a buscar, eu e meu esposo, alguma coisa, a gente acabou descobrindo o que tinha levado meu filho até essa gagueira. E se eu disser aqui a vocês que foi, vocês não vão acreditar que fui eu. A gente descobriu que teve um dia que eu gritei com ele muito alto. Isso acabou fazendo com que eu pedi para ele parar, para eu me acalmar. E eu gritei com ele. E naquele momento ele entendeu que ele tinha que engolir a fala dele, o que ele queria falar. E a partir daí, não foi de imediato, isso aconteceu quando ele tinha 2 anos, mas a gagueira só veio quando ele foi para a escola, já com 4 para 5 anos. Foi justamente quando aconteceu esse evento que eu contei para vocês. Então, é muito importante a gente ficar ligada a isso. Até uma mãe me ligou, me mandou uma mensagem no direct, perguntando que o filho não estava querendo ir para a escola, que o filho... Várias situações. Eu disse, mãe, fica alerta. Olha se está acontecendo alguma coisa na escola, olha se ele está com problema na visão. Orientei ela para isso. Então, a gente precisa ficar atento, porque às vezes uma pequena palavra pode ter um grande significado, tá? E aconteceu isso comigo, né? E eu digo, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, né? O conhecimento que eu tenho hoje, se eu tivesse lá atrás, antes do meu filho nascer, teria sido maravilhoso. E quando eu comecei a pensar nisso, poxa, se eu tivesse essa experiência, eu comecei a estudar, né? Sobre a possibilidade de se trabalhar com mulheres antes delas ficarem grávidas, antes delas serem mães, né? E eu acabei tomando um curso sobre isso, e hoje eu atendo mulheres que querem engravidar, ou mulheres que estão grávidas, né? Para trabalhar sobre essa questão de trauma, sobre como ela já ir trabalhando já na barriguinha, né? Os traumas que essa criança pode registrar, porque a partir da 4ª à 6ª semana, eu sempre falo, né? Nada é uma linha de trem, então pode ser com menos tempo, com mais tempo. O feto, né? O subconsciente dessa criança já começa a absorver as informações que essa mãe vai passar para ele. Então, quanto mais cedo a gente trabalhar nossas crianças nesses eventos emocionais, melhor é para ela, e pra gente também, porque a gente acaba sofrendo menos com mãe, a gente acaba a preocupação da gente sendo bem menor, tá? Porque não pense que foi fácil para mim. Meu filho entrou na escola com 3 anos, mais ou menos, eu acho que foi 2 para 3 anos. Ele ficou 3 anos tudo bem, 4 anos tudo bem, de 4 para 5 anos ele começou a gaguejar.
E era para mim um sofrimento, porque eu tinha medo dos colegas fazerem bullying, eu tinha medo do que aconteceu, eu tinha medo dele se bloquear de fazer alguma coisa. Existiam as brincadeiras no âmbito familiar, existia brincadeiras com amigos, existia, né? Tinha perguntinhas, e aí, ele é gago mesmo? Essas brincadeiras assim, que às vezes ele não é gago. E eu sempre digo para as mães que me procuram, procura primeiro um médico, um neurologista, um fono, para ver se realmente ele é gago, qual é a causa, né? Que você está aqui para vocês, quais são as causas, porque a gente precisa descartar se não existe nenhuma patologia, se aquilo é uma coisa patológica ou é emocional, para que a gente possa tratar. Então, eu sempre falo com as mães, você já procurou saber? Porque eu fiz isso com meu filho, tá, gente? Eu levei ele no fono, eu levei ele no neurologista, foram feitos todos os exames que vocês imaginarem, não foi nenhum só, não. Eu procurei um, aí ela me deu opinião, não é possível, mas se ele tá repetindo as palavras, se ele fica com a repetição involuntária, né, dos sons, das frases, como é que ele não é gago? Então eu levei em um, depois levei em outro e foi batido o martelo. Ele não é gago, ele não tem a disfemia, tá? E aí eu levei ele pro fono para ajudar ele ficou um tempo, depois, mãe, tô cansada de ir. Aí eu tirei ele do fono e aí eu digo, não, olha, se não tá no neurológico, então é emocional. Então bora pesquisar nisso aí pra gente ajudar ele. E a gente acabou realmente ajudando ele, tá, gente? Então, assim, quais são as causas, né? Eu já citei para vocês, né, algumas razões que podem ser a questão genética, né? Tudo isso que pode estar envolvido. E agora eu vou falar para vocês sobre a discriminação, né? Sobre as discriminações que essas crianças, durante minha experiência, né, como terapeuta, eu já atendi muitos casos e a maioria das vezes o que mais acontece, né, é um dos fatores muito fortes quando a criança tem problema de disfemia, tem esse transtorno, é que ela acaba perdendo o interesse da escola. Por quê? Porque ela tem medo de falar, ela tem medo dos colegas ficarem rindo, e vocês vão ver isso aqui, eu falando isso aqui, tá? Quais são as discriminações, né, que acontecem por causa da gagueira? Quando a criança ela se sente mal com ela mesma, quando ela acredita que a fala dela é um defeito e que as pessoas vão rir dela. Isso acaba prejudicando a autoestima dela. Ela acaba ficando com medo, tá? Isso acaba deixando a criança ansiosa, deixa ela estressada para falar, tá? Ela fica com medo dela ser ridicularizada, dela ser rejeitada, tá? Isso acaba tornando a gagueira cada vez mais intensa, né? Aumentando aquele desconforto, aquele nervosismo, né? Com a criança. Ela pode evitar de sair para os lugares, ela ter dificuldade de fazer amigo, de participar de atividade na escola, como aconteceu com meu filho, tá? Participar de atividade em grupos, ela fica com medo, com vergonha de sair. E é muito importante que os pais e cuidadores, tá? Fiquem de olho disso. Precisam aceitar seu filho do jeito que ele precisa se sentir acolhido com vocês. E a gente vai falar sobre isso, tá? Então, isso, quando ela fica com dificuldade, né, de interagir, de participar de grupo na escola, isso pode acabar afetando o desempenho escolar dela, ela tirando notas baixas. Não porque a capacidade dela intelectual seja ruim, de forma nenhuma, mas porque ela acaba se recolhendo. Ela acaba não querendo interagir. Às vezes ela tá na aula, ela tem dúvida, ela não quer falar, para que ela não gagueje, os outros colegas fiquem rindo dela, né? Fique tendo deboche, né? Ela acaba se sentindo mal com isso. Então ela acaba ficando com as dúvidas dela para ela, tá? E pode também interferir a discriminação. Olha aí, ela gaguinha, alguma coisa desse tipo, pode acabar interferindo no desenvolvimento da linguagem dela. Ela pode ter alguma dificuldade em aumentar, né, seu vocabulário, a limitar a expressão dela. Isso pode ocasionar, sim. Então, quando essa discriminação, né, quando esse bullying, quando esse deboche, ele continua por muito mais tempo, isso pode acabar afetando a saúde mental da criança, tá? Então isso é muito importante, pode acabar desenvolvendo nela ansiedade, depressão,
além de outros problemas psicológicos, né, ao longo do tempo. Porque o que acontece? No meu caso de meu filho, o fator, né, o fator que começou aquilo, que originou aquilo, foi com 2 anos. E quando ele começou a desenvolver a gagueira, foi com 5 anos. Então, nem sempre quando você sofre o trauma, significa que você de imediato vai apresentar aquele sintoma. Então, pode ser que aconteça coisa hoje e você só desenvolva daqui a um mês. Pode ser daqui a um dia, pode ser daqui a uma semana, 15 dias, um mês, um ano, uma década. No caso de meu filho, foi depois de 3 anos. Então, é muito bom a gente ficar atento sobre isso. Cleide, quer dizer que todas as crianças vão desenvolver isso? Não, tá? Isso depende muito, tá? Isso vai de acordo com a personalidade da criança, ao apoio da família, tá? Ao ambiente familiar, como essa criança é acolhida, como essa criança ela é recebida, tá? Se ela oferece um apoio adequado, se ela é aceita, se a compreensão e a inclusão dela no âmbito familiar. Então, essas coisas, elas contam bastante, tá? E eu vou citar outro caso aqui para vocês de uma mãe que me procurou, né? Às vezes, a gagueira, ela é muito mais importante do que a gente possa imaginar. Porque uma mãe me procurou o ano passado, que o filho dela de 16 anos estava com depressão, estava tendo a automutilação, né? Ele estava se cortando. E isso começou lá com 13 anos, tá? Eu quero que vocês gravem bem essas datas, só para vocês perceberem como a coisa pode acontecer de maneira diferente. Então, com 16 anos, ele começou com ansiedade, com depressão e automutilação, tá? E quando ele tinha 13 anos, ele teve algumas crises de ansiedade, onde ele acordava no meio da noite, muito assustado e gritando, tá? Ele gritava, suava bastante, ficava muito agitado. E isso aconteceu várias vezes. E a mãe acabou procurando um médico para ver se ele estava com algum problema. E aí o médico aconselhou essa mãe que ela procurasse uma terapia para esse menino, porque aparentemente ele não tinha nada, né? Patologicamente ele não tinha nada. E essa mãe procurou. Quando chegou lá, fez uma sessão, fez a 2, a terapeuta chamou ele, ela informou que ele estava tendo crises de ansiedade, tá? Isso é um relato que a mãe me contou. E aí a gente foi na sessão de avaliação, né? Que é uma sessão que eu faço só com a mãe, para eu entender o que é que está acontecendo, para a gente trilhar, né? A gente faz um papel de investigador para a gente descobrir o que é que está acontecendo, por que aquela criança começou com essa depressão, porque foco era a depressão, tá? Eu quero que vocês fiquem atentos a isso. Então a gente começou a conversar e a mãe disse, não aconteceu nada assim muito significante. Só que com 2 anos, com 3 anos, eu e o pai dele, nós nos separamos, tá? E 1 ano antes começou várias brigas por questão de traição, por questão de bebida, de várias coisas, começaram várias brigas. E quando ele tinha mais ou menos de 2 para 3 anos, né? Os pais teve uma briga muito violenta. E aí ele acordou assustado e ele foi pra cima do pai, pedindo pro pai parar de brigar com a mãe dele. O pai, muito nervoso na hora, mandou ele calar a boca, não se meter, que aquilo não era problema dele. E o pai acabou empurrando ele, nervoso, acabou empurrando ele. Eu sei que depois de alguns meses, esses pais se separaram, tá? E esse pai parou de ver esse filho completamente. Segundo a mãe, o menino não demonstrava nenhum sintoma que estava sentindo falta do pai, nenhuma coisa assim que estava sentindo falta. E continuou a vida normal, tá? Então, quando ele mais ou menos tinha uns 5 anos, ele foi para a escola. E quando ele chegou na escola, foi ótimo. Foi na escola, no começo do ano, foi maravilhoso. A mãe disse que ficou tão feliz que ele dava tchau a ela, que é muito difícil acontecer isso. Mas quando chegou do meio, já no finalzinho do ano, ele parou de querer ir para a escola. Ele começou a chorar, dizendo que não queria ir para a escola. Isso eu tô contando a vocês o relato da mãe, tá? O que essa mãe me passou na sessão de avaliação, tá?
E aí a gente começou a conversar e ela falando, né, que ele não queria ir mais para a escola. E depois ela disse assim que, boa noite, Márcia, e que ele começou a ter, né, várias coisas, né, sim, é porque deixa eu anotar aqui, porque em muitos casos eu acabo me perdendo. Então, com 6 ou 7 anos, ele começou a repetir as palavras, como assim, por favor, por favor. Começou a fazer isso. E ela começou a achar estranho, tá? E a família disse, não, isso é normal, isso é da idade, isso acontece mesmo, daqui a pouco passa. E aí, o que foi que aconteceu? Com 9 anos, né, a mãe quando ele tinha 8 anos, para 9, a mãe conheceu uma pessoa, começou a se relacionar e acabou casando e indo para casa. E aí, isso dele só ficava piorando. E aí, o padrasto começou a dizer que ele estava assim por causa de dengo, que a mãe, as tias e a avó fazia demais a ele. Que ele falava dessa forma por causa delas. De tanto ele ficar repetindo isso dentro de casa, isso acabou virando uma verdade. E ele, a família toda, acabou se acostumando com aquele jeito daquele menino falar. Ele levou, deixou assim, achou que era normal aquele jeito dele falar e não procuraram. Quando ele chegou com 13 anos, foi o que eu contei para vocês, ele teve algumas crises de ansiedade, né, noturnas. E aí, ele acordou de noite com crise, não sei o que, pronto. Mas a minha experiência como terapeuta, antes de eu falar isso. Quando ele completou 16 anos, em 2022, ele chamou a mãe e falou assim, mãe, eu preciso de ajuda. Tem uma tristeza muito grande dentro de mim. Eu tô querendo tirar a minha vida. Imagine uma mãe ouvir isso. E aí acendeu a luzinha dela. E aí ela começou a procurar, começou a pesquisar na internet. E ela acabou achando o meu Instagram. E ela entrou em contato comigo, a gente começou a conversar, a gente fez essa sessão de avaliação. Eu esclareci muitas coisas para ela, eu expliquei muitos fatores a ela sobre a gagueira, sobre questões emocionais, sobre a depressão, sobre a ansiedade, o que poderia ser. E aí a gente começou. Aí depois que ela me explicou isso tudo, eu disse, olha, a depressão não é o problema. Aí minha experiência, né, como terapeuta me acendeu uma luzinha. Tem alguma coisa a ver com essa gagueira. E aí eu disse, vamos marcar a sessão com ele. E eu marquei a sessão com ele. Nós tivemos a sessão que foi online, tá? Dizendo a vocês que ele não é daqui da Bahia, ele é de outro lugar. Boa noite, Ilma. E aí, o que foi que aconteceu? Nessa sessão de avaliação, além das situações que a mãe me trouxe, né? Das brigas do pai, ele me trouxe também. E ele acabou me revelando que ele, muitas vezes, tentava defender as colegas, porque os meninos ficavam fazendo chacota das meninas. E ele ia defender. E quando ele ia defender, juntava uns 2 ou 3 meninos, empurrava ele, né? Aqui no peito, empurrava ele. E diz assim, não se meta, isso não é problema seu, isso é comigo e ela. E aí foi passando. E ele também me trouxe uma situação, enquanto a professora, né, a professora fez uma pergunta e uma colega respondeu, e ele foi dizer assim, tia, você entendeu errado. E ela perguntou, eu estou lhe perguntando alguma coisa, então é melhor você falar quando eu lhe pedir. E aí, o que aconteceu? Então, essa criança começou a entender que falar era perigoso, que falar afastava as pessoas dele, que ele não era aceito quando ele falava. E isso acabou levando a ele a desenvolver a gagueira. Então, a gente ressignificou isso, né? Eu me lembro muito bem que na sessão a gente ressignificou isso. A gente mostrou para ele que o pai não se separou da mãe porque ele pediu, que o pai não sumiu, né? Porque ele tinha pedido ao pai para parar, porque ele achou, né, que ele tinha que defender a mãe dele. Imagina, com 3 aninhos, ele defender a mãe, e ele achou isso. E isso tudo desencadeou isso tudo. Então, quando a gente fez a sessão, quando essa criança percebeu que nada disso tinha a ver com ele começou a mudar algo. E essa mãe entendeu algumas coisas também que foi esclarecido para ela na sessão de avaliação.
esse menino começou a mudar o comportamento. A primeira coisa que aconteceu, que a mãe me relatou, que ele parou de se cortar, que ela começou a observar mais, que ele parou de se cortar. E relatando que o padrasto dizia que isso era frescura de adolescente. Foi tanto que ela fez a sessão sem o padrasto saber. Eu sempre tinha que marcar no horário que ele não tivesse, para não criar uma situação dentro da casa dela, né, com ela e com o marido. E essa criança parou a automutilação e ele chegou e disse assim: mãe, eu não tô mais com vontade de tirar minha vida, eu tô com vontade de viver. Gente, quando essa mãe me mandou isso, eu quase chorei quando eu vi esse menino, porque eu tenho um filho adolescente, tá? E assim, você saber que um ser humano que tá começando a sua vida, tá pensando em tirar ela, gente, isso é muito doído para uma mãe ouvir. E eu acabei me emocionando. Então eu fiquei o tempo todo imaginando o sofrimento daquela criança, né? O sofrimento daquela mãe ouvir aquilo. Então para mim foi assim, um atendimento assim incomparável. Um atendimento que mexeu muito comigo. Esse atendimento. E aí quando foi agora e ele já tinha um bom tempo que ele não tinha contato com o pai. E a mãe agora, há pouco tempo, me mandou uma mensagem dizendo que o filho está muito bem, que ele tá falando muito, que ainda tem arrasta um pouquinho, mas que ele já fala, que ele já se comunica, que ele já participa de grupos, que ele interage na escola, que ele já tá pensando, que ele já tinha se inscrito no Enem, que ele ia fazer, que ele queria fazer vestibular, isso tudo que ele não queria, onde ele não queria ver o futuro, ele estava vendo. E eu orientei essa mãe que era necessário, né, além da terapia, que era necessário que essa criança, que esse adolescente fizesse umas sessões com a fono para que ajudasse a ele a voltar a ter a fluência. E a mãe procurou essa fono, então ele está trabalhando depois das questões emocionais que foram eliminadas, ele foi trabalhando isso. E uma das notícias melhores foi o seguinte, que no começo do ano ele entrou em contato com esse pai e eles voltaram a ter um relacionamento. E hoje eles mantêm contato constante, apesar do pai não morar na mesma cidade que ele, mas eles mantêm o contato constante. Então, quer dizer, essa mãe, ela veio para cá com a questão de depressão, de ansiedade, tá? Então, mas o que estava por trás disso tudo, ela estava tratando a ansiedade, né, que ele tinha quando ela levou para terapia, foi ido lá futucar a ansiedade, quando na realidade era necessário bulir na gagueira. E foi isso que a gente fez no processo terapêutico, buliu nessa gagueira. A gente fez ele ver que ele tinha muita coisa para frente. A gente acaba trabalhando, fazendo com que ele pare e enxergue o que ele tem lá na frente para viver. Isso dá um gás muito grande ao adolescente quando ele vê o potencial dele, quando ele vê o que está esperando ele lá na frente, que não se resume ao que está aqui, tá? Porque se vocês perceberem, existe um misto de emoções, né, de sentimentos, de ficar preso lá no passado, que foi a depressão. Boa noite, Ian. Como é que você tá, meu amigo, aí na Europa, passeando muito? Que bom que você tá aqui. E veio a ansiedade, né? Porque ele ficava preocupado como é que ele ia fazer a faculdade, como é que ele ia fazer, concluir a formatura e o que é que ele ia fazer, porque ele já não participava, ele não fazia apresentação, ele já tinha pedido à professora que, pelo amor de Deus, não chamasse mais ele. Então, olha quanta coisa a gente conseguiu fazer com a terapia, tá? E como é que a gente, né? Deixa eu contar só mais um caso para vocês. Eu atendi que eu não atendo só crianças e adolescentes, tá? Eu atendo adultos também que têm a disfemia. Então, eu atendi uma mulher Que bom, Ian. Fico muito feliz por vocês. Ela tinha disfemia, tá? Ela tinha 45 anos e a gente... ela veio me falar, ela me disse que a infância dela foi maravilhosa, que ela foi criada pela avó, por umas tias, né, por uns tios, porque a mãe e o pai dela não quis, então ela achava que isso estava maravilhoso.
E aí a gente começou a conversar, ela falar que foi uma infância muito boa, não sei o quê, mas que com 12 anos ela começou a gaguejar, isso tinha muito deboche por parte dos tios dela, por parte de todo mundo, que na escola ela estava tendo muita dificuldade, porque ela não conseguia arranjar namorado no máximo uma semana, tá? E os empregos dela, o que é que estava acontecendo? Por isso que ela veio me procurar, porque ela não estava conseguindo ter relacionamento, ela não conseguia sair por um bar, porque ela tinha vergonha, tá? Do transtorno dela. E aí o que foi que aconteceu? Ela disse que ela entrava e saía muito rápido dos empregos e os chefes sempre davam uma desculpa assim, que ela via que era uma desculpa, mas que demitia ela porque ela tinha a gagueira. E que eles davam uma desculpa, redução de quadro, é porque a gente tá com economia. Cada hora ela disse que era uma desculpa diferente para demitir ela, e demitiam. E aí, quando ela completou mais ou menos 26 anos, uma tia-avó pagou a faculdade para ela, ela fez de ciências contábeis. Ela acabou passando em um concurso, né? E hoje ela é funcionária pública e, graças a Deus, não foi mais demitida, né? Porque ela é concursada, não podem demitir ela. E aí, quando a gente foi fazer a terapia, ela não estava lembrando dessa situação. E quando a gente foi fazer a terapia, ela veio na memória dela, né? Ela relembrou que ela tinha uma tia que cuidava dela que gaguejava. E que essa tia era quem dava carinho a ela, quem dava amor, que fazia o papel da mãe dela. Então, que ela tinha muito amor com essa tia. E que um dia, como elas moravam no interior, um dia essa tia saiu para ir em uma cidade maior para o médico. E no meio do caminho sofreu um acidente e morreu. E essa tia, era mais ou menos, ela tinha uns 11 para 12 anos. E ela ficou muito mal com a morte dessa tia. Ela ficou sem se alimentar, ela chorava muito, ela ficou triste. E quando ela recobrou a vida dela, ela começou a gaguejar. Então, na terapia, ela entendeu que ela estava gaguejando por amor e honra àquela tia. Porque era a forma que ela tinha de manter aquela tia junto dela. E conscientemente ela não lembrava disso. Mas inconsciente, no subconsciente dela, ela fazia essas escolhas por isso. Então ela entendeu que ela não precisava estar gaguejando para manter a tia junto dela. Aquela questão que eu falei, quando alguém na família gagueja, que a criança vê que a criança é uma esponjinha, foi isso que aconteceu com aquela menina. Então ela absorveu aquela fala daquela tia para que a tia não morresse, porque aquela tia era a figura que ela tinha real de mãe. Então isso pode acontecer. Então eu vou citar aqui para vocês como a gente pode lidar, né, com nossos filhos quando ele tem a gagueira. E vou dizer a vocês que o que eu vou citar aqui para vocês, eu procurava fazer o tempo todo com meu filho, né? Eu buscava suprir aquela necessidade dele, porque até então eu não tinha noção, mesmo que eu tivesse noção, né, mas eu não tinha noção naquela época que eu que tinha causado isso. Para mim isso era porque eu tive lá atrás, né? Então agora meu filho ia ter, e depois o filho dele ia ter. E aí aquela crença, né? Que, não, tem fulano que tinha. Então fulano tinha, mas quando veio essa informação para mim, né? De pessoas próximas, não, foi porque você teve quando criança. Fulano da sua família teve também, é por isso que ele tem, isso é genético. Eu digo, não, eu tenho que descartar isso, eu tenho que ver se isso realmente é uma genética. E aí quando eu descobri que não era, então eu comecei a aprender, a buscar como eu melhorar, como eu fazia se meu filho tivesse que ficar com aquele transtorno, que fosse de uma maneira leve, tranquila, que ele se aceitasse, tá? E que a gente também mostrasse para as outras pessoas que aquilo não ia limitar ele em nada, tá? Ele ia fazer tudo o que ele tinha que fazer, que a disfemia não ia, tá? Limitar ele a ser a pessoa que ele poderia ser, tá? E não ia determinar quem ele fosse como pessoa. Então era o que mais a gente buscava, é isso. Então a primeira coisa que eu fiz foi demonstrar muito amor e compreensão para o meu filho, tá? Independente do jeito que ele falava, eu elogiava cada esforço que ele tinha, cada conquista que ele tinha, eu valorizava a coragem que ele tinha e a determinação que ele tinha para se expressar, para falar sobre suas ideias, tá? E eu sempre buscava ouvir ele com muita empatia, né? Eu sempre mostrava para ele que eu estava ali para ouvir ele, que ele podia falar tranquilamente,
que eu estava interessada e disponível para ouvir ele, sem pressa, que eu não ia interrompê-lo, tá? E que o que ele quisesse dizer, da forma que ele quisesse, que eu estava ali, totalmente receptiva para ele. E eu deixava, né? Eu fazia com que ele se sentisse confortável para se expressar no ritmo dele e do jeito dele. Eu acho que isso fez uma grande diferença. E a gente sempre procurou muito não pressionar, não criticar, né? Deixar, não ficar pressando ele para que ele falasse logo, não ficasse corrigindo o que ele estava, nem completando o que ele estava falando, tá? Porque isso acaba fazendo com que ele fique seguro, ele achar que ele precisa de alguém para completar o que ele tinha que falar, tá? Então eu sempre fui muito paciente, sempre valorizei cada coisa que ele, tanto eu quanto meu marido, a gente sempre buscou ajudar muito isso, estimular ele a comunicação aberta, né? A gente sempre procurou falar com o pessoal, oh, não fala assim, olha, isso não tem nada a ver, né? A gente sempre deixou ele à vontade para ele compartilhar como é que ele estava se sentindo, o que é que tinha acontecido durante o dia, até mesmo para ele falar da gagueira. Então a gente encorajava muito ele, sem criticar ele, sem ele achar que ele era menor ou pior do que quem quer que seja. A gente sempre deixava muito claro para ele: você é tão bom como qualquer outra pessoa. Você só tem apenas um transtorno, tá? Que não tem nada a ver com o seu desenvolvimento cerebral. Você é capaz de muita coisa, tá? Então eu procurei uma fono, eu procurei uma neuro, eu procurei tudo que eu podia fazer. Eu sempre fiz questão de deixar claro, eu e meu esposo, para meu filho, que a gente estava ali com ele para o que desse e viesse. Independente que ele tivesse ou não tivesse o transtorno, eu e o pai dele estaria ali para ajudar, estaria ali para orientar, para ajudar ele, tá? E a gente incentivava muito ele a participar das coisas da escola, a gente colocava ele para participar de karatê, de tudo que a gente podia fazer para que ele melhorasse a autoestima, para que ele desenvolvesse alguma habilidade. A gente estava ali disposto. E pode acreditar, a gente ia, levava e ficava esperando, tá? A gente mostrava para ele que a gente estava ali, que a gente estava se importando com o que ele estava fazendo e que ele era muito amado, do jeitinho que ele é, sem tirar nem pôr nada, tá? E isso fez uma grande diferença na vida dele, porque quando a gente ressignificou a coisa, se ressignificou, né, o transtorno dele, ele começou a falar, quer dizer, levou um tempinho, tá? A gente levou ele na fono, tudo isso. E ele melhorou bastante, gente. Hoje ele fala. Essa semana eu postei mesmo um vídeo dele ali na escola, numa feira de ciências da escola dele, onde ele estava apresentando um projeto da equipe dele para os convidados que estavam aparecendo na mesa. E estava falando assim, tranquilamente, assim, como mãe, fiquei lá babona, quase chorando, olhando ele. Mãe, vai rodar. Ele falou assim, mãe, vai rodar. Vai ver os outros projetos. Mas ele não sabe como o meu coração estava assim, sabe? Se sentindo aliviado, feliz de ver que tudo aquilo que eu e meu marido tinha feito, cada sementinha que a gente tinha plantado estava ali desabrochando. E assim, gente, não tem nada que compense isso, tá? Porque a gente sempre buscou, né? Eu falei para meu filho, eu expliquei para ele que eu também tive a gagueira, que eu também tive dificuldades. Eu sempre mostrava para ele que as pessoas riam de mim, que eu era motivo de chacota, que as pessoas às vezes faziam pergunta para mim porque sabiam que eu ia gaguejar se eu falasse aquela palavra. Então faziam questão de fazer isso comigo. Então eu expus, eu fui... Nunca criei para o meu filho a mãezinha perfeita, que nunca teve problema. Eu sempre mostrei para ele tudo que eu passei na minha infância com a gagueira. E eu disse, filho, eu tô aqui para te ajudar, eu te entendo. Eu sei o que você passou, porque a mãe já sentiu isso na própria pele, tá? Então, eu tô aqui para te apoiar, eu tô aqui para te ajudar. E tô te dizendo, se a mãe conseguiu vencer, você também vai conseguir. E olha que eu não falei mentira, né? Porque ele realmente ele conseguiu vencer. Então, ele sempre soube, tá?
que eu e o pai dele sempre estaríamos ali para apoiá-lo, seja o que for, da forma que fosse, na escolha dele, no que ele trouxesse para ele, tá? Então, assim, a gente precisa, eu sempre, e meu marido, né, e a gente precisa, como mães, sempre priorizar, né, o bem-estar emocional dos nossos filhos, né? Oferecendo para eles um ambiente acolhedor e seguro, fazendo com que eles fiquem à vontade para se expressar, para eles falar da gagueira. Não, muitas mães chegam e falam, Cleide, eu não falo porque pode constranger. Não, gente. Vocês têm que chegar e conversar o que é que está acontecendo, como é que você está se sentindo nisso. Ele precisa, você como mãe precisa aceitar e fazer com que ele aceite a condição dele, tá? Então, o apoio familiar, o apoio e a compreensão dos colegas e principalmente dos professores são essenciais para ajudar as crianças tanto no desenvolvimento na escola, como no desenvolvimento em casa, como no social, porque a escola para a gente, seres humanos, é o nosso segundo lar. Então, esse lar, ele precisa ser acolhedor, ele precisa entender essa criança, não precisa discriminá-la, não precisa dizer, não vou botar ela para ler porque ela vai demorar muito, né? Porque tem aquela atividade na escola que cada criança lê um trecho, né? E acontecia de meu filho não ser colocado para ler esse trecho. Então, assim, foi muitas coisas que eu passei, né? Tanto comigo como meu filho. E eu já atendi muitas crianças que já se envolveram. E tem uma coisa que sempre fala, né? Só chega para você o que você é capaz de resolver. Inclusive, ontem recebi um contato de uma mãe que eu falei assim, que responsabilidade, né? Que você tá me dando. Que ela me dizia assim, que tinha certeza que eu ia ajudar o filho dela. Eu digo, que responsabilidade você tá me dando? Ela fez assim, Cleide, Deus só coloca na vida da gente aquilo que a gente é capaz de resolver. E não foi à toa que sua live apareceu aqui para mim, que seus Reels apareceu aqui para mim. Não foi à toa que eu comecei a te seguir. Então, isso foi uma coisa de Deus. Então, eu tô nessa responsabilidade de ajudar mais essa mãe, tá? A gente vai fazer a sessão de avaliação para ele entender o que está acontecendo, qual é a forma que eu posso ajudar. Porque eu uso várias ferramentas, várias técnicas, né? Porque o meu objetivo maior é fazer com que a criança sorria, fazer com que a criança aumente sua autoestima, sua segurança, tá? Porque a gente não precisa deixar um mundo melhor para os nossos filhos. A gente precisa deixar os seres humanos, os filhos melhores para o mundo, né? A gente precisa fazer com que nossas crianças descubram o valor que ela tem, independente do transtorno que ela tem. Cada criança é única, tá? Cada criança tem o seu valor. Seja qual for o transtorno que seu filho tenha, seja qual for o que ele esteja passando, primeira coisa é você procurar ajuda para você aceitar isso. Porque ele precisa sentir que é sincero a sua aceitação, que é sincero o seu acolhimento. A criança, ela percebe, ela ficou 9 meses na sua barriga, ela sabe todas as suas expressões, todo o seu batimento, ela sente tudo isso. Então, só de olhar para você, ela vai saber se você está sendo sincero ou não com ela. Então, gente, procura ajuda para vocês. Isso não é vergonha. Eu não tive vergonha nenhuma de procurar fono, de procurar neurologista. E se meu filho precisar de qualquer coisa, eu vou procurar. E eu vou buscar ajuda, tá? Então, gente, eu queria agradecer a cada um de vocês que tá aí, tá? Isso é amor, com certeza, tá? Isso é amor. E a gente precisa procurar ajuda pra gente, pra poder a gente ajudar o nosso filho, tá? Porque tem um mandamento da lei de Deus que eu sempre falo nas minhas mentorias, que é o seguinte: amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então você precisa se amar, você precisa se cuidar, para que você consiga cuidar do teu filho, para que você tenha força para ajudar a ele, tá? Então isso é muito importante. Então é amor, isso é amor, tá? Então, gente, vamos procurar ajuda não só para nossas crianças que estão com transtorno,
com a disfemia. Mas para a gente como pais, a gente como mãe, a gente precisa entender, a gente precisa buscar conhecimento, a gente precisa buscar apoio emocional para que a gente fortaleça nossos filhos, tá bom? Então eu queria agradecer a cada um de vocês. Obrigada, Joelma. Então eu quero agradecer a cada um de vocês por estarem aqui comigo até agora. E dizer a vocês que na próxima semana, nossa live vai ser na terça-feira, porque eu vou voltar as minhas atividades acadêmicas, que eu estou fazendo uma faculdade de psicologia, as aulas voltam na segunda-feira. Então, na quarta-feira eu não vou poder mais fazer live, mas espero vocês na terça-feira. E no domingo eu já devo estar botando qual é o assunto da próxima live. Obrigada a você também, Ida, por você estar aqui comigo até agora, tá? Gente, um beijo muito grande, que Deus abençoe cada um de vocês e que a gente possa cada dia mais, né, ajudar nossas crianças, nossos adolescentes e que eles vejam quanto eles têm para construir aí na frente. Um beijo e muito obrigada!